Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar em mais um vídeo comunicando com todos vocês. Minha gratidão a Deus vai em primeiro lugar por nós estarmos vivos, respirando e com saúde. Também agradeço muito a Deus do fundo do meu coração, aquelas pessoas que têm aceitado o desafio e têm ombreado a causa do canal Bíblia em Foco, apoiando com orações, intercessões e também com ajuda financeira. Vocês têm feito a diferença no nosso trabalho, no nosso ministério. Queridos e amados irmãos, eu já nem falo mais sobre likes, comentários e acionar os sinos das notificações, porque a gente já faz isso quase que todos os vídeos, a gente percebe que quanto a gente mais fala, menos as pessoas fazem. Mas, infelizmente, se você não comentar, o YouTube não recomenda a você os vídeos. Quanto mais distante você estiver no comentário, não faz um comentário, mais distante fica a recomendação para vocês dos vídeos. Então, comente, participe, deixe o like e acione o sino das notificações. Sempre que vocês forem olhar os vídeos, reveja as notificações para ver se os sinos estão acionados, senão vocês não recebem os vídeos. Outra coisa, áudio. O áudio sempre foi perfeito, o celular que grava é um celular bem bom que os irmãos ajudaram, a gente comprou. Claro que a bateria vai saturando, a cada 1 ano, 2 anos satura, porque gravar a gente exige muito do celular, mas enfim, é um celular bom, então o áudio não vai ter problema nunca aí com vocês. Então vocês que às vezes reclamam do áudio, às vezes é porque está com fone ou tem que sair do aplicativo, entrar novamente e ver essa situação do áudio, tá certo? Mas eu não quero perder tempo falando de outras coisas e enfeiar ou deixar sem beleza o conteúdo da minha fala desse vídeo nessa oportunidade. Queridos e amados irmãos, orem em nosso favor para que nós venhamos ter os nossos projetos concluídos aí até o final desse ano, mês de janeiro, tá certo? Aonde quer que vocês estejam nos ouvindo nesse mundo grande, gigante de Deus, que a paz de Cristo inunde teu ser e que o amor de Deus preencha todas as lacunas e aquilo que tem dentro do seu peito, do seu coração, tá certo? E que nós possamos cada dia mais estarmos mais perto, mais próximo de Deus. Hoje eu quero falar sobre a igreja atual, mas eu não quero falar da igreja atual de uma forma, como eu já falei em outros vídeos. Hoje eu quero falar da morte da igreja, ou das igrejas que morreram, ou das igrejas que estão nos últimos suspiros, ou das igrejas que ainda vão passar por uma morte. Quando eu falo da morte da igreja, não é uma morte física. A morte física é quando alguém parte desta vida por uma doença, ou alguém é atacado por alguém com má intenção e acaba tirando, roubando a sua vida. Então ele morre fisicamente, mas não é dessa morte que eu estou falando. Estou falando da morte espiritual. E é a morte que Paulo descreve aos Coríntios, quando ele vai falar sobre a Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, no capítulo 30, capítulo 11, versículo 30, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo fala sobre a morte espiritual, mas não é a morte por razão de falha humana ou de pecados dentro da igreja, mas eu quero falar da morte espiritual da igreja. Vocês entendem? Não é de uma pessoa que faz parte do corpo da igreja em si, que precisa passar por uma restauração na sua vida espiritual, mas eu quero falar da igreja em todo. Então eu quero falar da igreja, da morte da igreja e das igrejas que morreram e das igrejas que ainda vão morrer e das igrejas que estão dando seus últimos suspiros. Bom, o que pode levar, meus irmãos, uma igreja à morte? O que pode matar uma igreja? Por que as igrejas atuais, eu vou provar para vocês, as igrejas atuais têm fama de que vivem, mas estão mortas. Elas não são uma igreja que estão atuando e vivendo uma vida espiritual atuante, não. Não está atuante em nenhuma área de atuação, não está na área da evangelização, não está na área da salvação de almas, não está na área do ensinamento, do discipulado, em nada. A igreja atual vive de aparências e de artifícios modernos e de coisas novas, preenchendo aquilo que era para a igreja ter e desenvolver o seu papel na sociedade e na vida espiritual. A igreja atual, ela caminha, mas ela caminha numa caminhada fingida, uma caminhada falsa, uma caminhada que não é uma caminhada verdadeira. Ela tem fama de que vive, mas está morta. Vocês entendem? É uma igreja e alguém vai bater pé e vai dizer, não, a igreja está atuante, a igreja está viva. Não, a igreja não está viva, a igreja está morta. E é sobre morte de igrejas que eu vou falar hoje.
Bom, o que pode levar uma igreja à morte espiritual? Nós sabemos que a igreja apostólica do Colégio Apostólico dos 12 de Cristo, a igreja ela era pentecostal, ela era fervorosa, ela era atuante, evangelizadora, tinha tudo em comum, ficava com as suas bases formadas e fixadas na sã doutrina dos apóstolos, era uma igreja que tinha milagres verdadeiros e não mentirosos forjados, era uma igreja que tinha salvação de almas, arrependimento de corações e pessoas que eram regeneradas em quase todos os seus cultos. E cada culto acrescentava o número de pessoas a mais que iam nos cultos. Isto era uma igreja completamente viva, militante, marchante, uma igreja que estava atuando e influenciando tanto na sociedade como no mundo espiritual, de tal forma que tiveram que persegui-la e ela cultuar escondida embaixo de catacumbas, porque era uma igreja que tinha uma influência muito grande no mundo de então daquela época, vocês entendem? Mas a igreja atual, ela é uma igreja que está morta espiritual. E alguém vai dizer, não, pastor Levi, você exagerou. Não, eu não vivo de exageros, mas eu também não cubro o sol com a peneira, como dizia o meu velho pai. De forma alguma eu vou cobrir sol com peneira, eu vou ser dúbio na minha fala, ou eu vou ter articulações que me levem a ser um homem educado, uma voz polida, uma fala polida, alguém ético que não ofende os irmãos. Ofender hoje é falar a verdade. Então não. Então se isso é ofensa, que todos nós sejamos ofendidos e compungidos a voltarmos às práticas das primeiras obras. Agora só que essas igrejas aí não voltam mais, né? Porque quando a pessoa morre espiritualmente, não tem mais como ele passar por uma ressurreição. Vocês entendem? Espiritualmente não. A pessoa morreu, é um problema sério. Ele vai caminhar e continuar nessa morte espiritual. Bom, poderia falar aqui de cegueira e de tantas outras coisas, mas eu vou me deter naquilo que eu escrevi, que Deus me deu na minha mente enquanto eu trabalhava, para que vocês possam ter uma ideia. Mas eu poderia falar da falta de visão e de tantas outras coisas que também levam a igreja à morte espiritual. Mas enfim, não, pastor, não ofende, você está ofendendo. Se as palavras que eu disser é ofensa, então que essa ofensa toque o seu coração, porque você está precisando ser ofendido dentro daquilo que para mim nunca foi ofensa, para mim é o evangelho verdadeiro. Então as pessoas não estão preparadas e querem insistir e teimar e serem obstinados em suas ideias, insubmissos em suas falas, em suas colocações, e não querem entender a verdade da palavra de Deus. E hoje em dia nós vivemos uma inversão de valores extraordinária. Então o que pode levar uma igreja à morte espiritual? Frieza espiritual. A gente percebe que as igrejas atuais são frias. São igrejas geladas, é uma geleira da Antártida. Você entra numa igreja dessa, não sente nada. O que quando eu falo de frieza, eu não falo de igreja que para dizer que é crente tem que estar pulando, saltando, rodando gravata, inventando campanhas de revelações, campanhas disso, campanha daquilo. Não é isso. Uma igreja quente, fervorosa, é uma igreja que age no Espírito, é uma igreja que tem poder na palavra, é uma igreja que tem a manifestação dos dons espirituais, é uma igreja que não age de uma forma para copiar ou plagiar essas maravilhas de Deus que eu vou falar, que são os dons espirituais e o Pentecoste na palavra. Ninguém pode copiar, mas o que existe hoje é uma cópia barata. A pessoa não sente, a pessoa ele se movimenta, ele pensa que está num ambiente fervoroso, mas na verdade está num ambiente de movimento. E a igreja verdadeira é possível você pisar no portão de entrada e você sentir o fogo da palavra te envolvendo, o ardor da chama do Espírito tomando conta do teu ser. Isto é uma igreja verdadeira. E não precisa ter laúsa, barulho, não precisa se julgar a melhor do mundo ou a única que faz as coisas certas. É simplesmente fazer e não falar. A gente tem que mais fazer do que falar. É que nem o pregador tem que viver o que prega e pregar o que vive. E às vezes é melhor nós darmos testemunho do que falar. Falar é importante, mas o testemunho vem antes da fala. Não adianta eu falar e eu não ser nada, não fazer nada, alguém vir aqui na minha casa escandalizar com o meu testemunho de vida. Então não adianta eu falar e não ser. Eu sou o que sou, um cristão equilibrado que anda no centro da palavra. Eu não preciso andar me escondendo, me imiscuindo para tentar impressionar alguém com a minha santidade barata, copiada e vazia, ou eu tentar ser um liberal para impressionar alguém que é um liberal. Eu sou o que sou e sempre serei aquilo que sou, porque não tenho vergonha, como disse Paulo, do Evangelho de Cristo, nem de ser um preso por ele.
preso espiritualmente, que eu falo, dentro da sã doutrina. Não tem vergonha dos modos doutrinários da palavra de Deus, como muitos cristãos têm. Então, meus irmãos, a frieza espiritual é uma tristeza, uma igreja fria. E eu provo para vocês que essas igrejas são frias, e que eu já vou falar das igrejas que para mim estão mortas, para mim, alguém vai ficar ofendido, a Batista é uma igreja morta, Assembleia de Deus hoje é uma igreja morta, já foi uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, hoje é uma igreja morta. As tradicionais já sempre foram isentas do Pentecoste, porque nunca acreditaram nem no mover do Pentecoste. Não estou aqui para discutir tradicionais e pentecostais, mas os tradicionais já nasceram mortos em si, porque não acreditariam na evidência do batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Eles pregam e interpretam de uma outra forma, eles podem interpretar do jeito que eles bem entender. Eles já nunca foram muito no sentido de acreditar no poder da pregação pentecostal como nós acreditamos. O discurso deles é um pouco mais engessado, enfim, mas cada um faz o que bem entender. Mas não estou aqui para questionar, mas estou falando de Pentecoste. A coisa mais triste é uma igreja fria. A Batista é uma igreja morta, a Assembleia é uma igreja morta, Quadrangular é uma igreja morta, cheia de heresias. A igreja Assembleia de Deus, a Deus é Amor, e algumas pentecostais pequenas que tinha no país há um tempo atrás, que outrora eram vivas e cheias de Deus, hoje estão mortas. E não adianta alguém ficar nervoso e bravo. O caixão já foi, passou, e o enterro já aconteceu a tempo. O funeral já foi feito. Você entende? Não adianta alguém ficar nervoso. Eu perguntava para Deus ontem de manhã, mas é para me falar desse tema? E Deus disse, é para gravar esse tema, para que as pessoas entendam. Não adianta vocês quererem dizer que as vossas igrejas estão vivas, enquanto elas estão mortas, mergulhadas no ecumenismo. Os cristãos hoje, da atualidade, só vivem falando em Michele, em Bolsonaro. Está unido ao catolicismo romano, aos padres franciscanos, aos padres jesuítas, que tinham juramento de morte de trucidar cristãos naquela época, unidos ao catolicismo. É uma igreja que está mergulhada até o pescoço, já chegou no limiar com a política partidária, com a política suja, com a mentira, com o engano, com o adultério, com a fornicação. Eu quero partir, falar bem pouquinho para não me deter muito em cada detalhe, porque senão eu não vou conseguir concluir o que eu tenho para falar. Ela não é só mergulhada com a política e com esse ecumenismo, onde ela se une como o líder da Madureira, o irmão de Samuel Ferreira, eu acho que o Abner foi até Buenos Aires, e junto com o Papa Francisco fizeram uma aliança entre o catolicismo e a igreja pentecostal, a igreja brasileira, a igreja evangélica. Não preciso nem falar disso, já falei em vídeos anteriores, mas eu vou além para provar que é uma igreja morta. A igreja hoje, ela está sendo aceita porque ela não toma a sua posição diante do mundo e das pessoas e da sociedade. Ela faz um conluio, um corpo com o mundo, então ela é aceita, porque a igreja verdadeira de Cristo jamais foi aceita, ou aplaudida ou ovacionada. O próprio Jesus disse, quando alguém vos ovacionar, ou alguém vos exaltar, ou alguém fizer aplauso a vocês, vocês têm muito cuidado, porque é necessário que alguma coisa errada está acontecendo, porque vocês serão aborrecidos, odiados, perseguidos, humilhados, rejeitados e ultrajados por causa do meu nome. É mister que isso aconteça. Vocês entendem? Então, meus irmãos, essas igrejas são frias, e a frieza é a característica de uma igreja morta, porque a Bíblia diz que você tem que ser quente, você tem que ser espiritual, fervoroso, não é entender para o lado do extremismo, como muitos entendem, e ficar discutindo e debatendo entre igrejas e igrejas. Não estou falando de igreja ou igreja, qualquer igreja, pequena ou grande, que estiver dentro das características que eu estou falando, é fria e morta, e qualquer igreja, que seja pequena ou grande, placa A ou placa C ou B, que estiver dentro das características espirituais do colégio apostólico, a igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja quente, viva e fervorosa, cheia do Espírito atuante e militante na sua tarefa que Deus vos deixou na terra como embaixadores e como pregadores. Vocês entendem? Então, meus irmãos, a frieza espiritual tomou conta dessas igrejas, e por isso que eu vos digo que são igrejas mortas. Igrejas mortas. Não adianta vocês bater pé. Elas são bonitas, elas têm fama de que vivem, elas são lindas por fora, mas por dentro não tem nada, na essência, no culto. São movimentos que salvam pessoas para dentro de um convívio, de um grupo de pessoas, mas que não liberta as pessoas para verdadeiramente serem regeneradas, libertas, salvas e morar no céu. Vocês entendem? Há uma confusão muito grande de mente hoje em dia, que as pessoas não conseguem entender o que eu estou falando. É bonito, tem gente tão bonitão, tão vestido como o mundo, tão andando como o mundo, se promove como o mundo, se procede como o mundo, se anda como o mundo, menos alguma coisa de Deus. A aparência esquelética, estereótipa, é boa, é bonita, mas a essência
não glorifica a Deus. E no dia da eternidade podemos ter uma surpresa muito grande. Podemos não, afirmamos pela palavra de Deus que serão surpreendidos, porque não trazem os traços de uma verdadeira igreja. Então a frieza espiritual é a marca de que essas que eu falei, todas aqui no Brasil estão mortas, unidas e envolvidas até o pescoço com o mundo, agindo de uma forma espúria, imunda, suja, e alguns deles são perspicazes, são malandros, são astutos, são altivos, são soberbos, são arrogantes e são gananciosos, e andam com torpe ganância, fazendo do rebanho um negócio. Ovelha se tornou objeto e igreja se tornou uma empresa, e os pastores se tornaram empresários. E não é isso que Deus traçou para uma igreja fervorosa, para uma igreja atuante. Não tem lugar para os tais dentro da igreja de Deus. Eles estão atuando numa igreja mundana, fria e morta. Essa igreja está morta. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Tem fama de que vive, mas não vive. Está morta. Então a frieza espiritual é os traços de que essas igrejas morreram. E dentro desses traços está essas que eu falei. Assembleia já morreu faz tempo. As pessoas só não querem entender. Isso é que nem a sociedade atual. Estamos vivendo um comunismo no Brasil já desde os anos 40, 50, 60, sendo implantado pela droga, pela música, por tudo, e as pessoas se fazem de cegos e de surdos para não ouvir e de cego para não enxergar. Mas quando eles sentir como é que eu digo assim, o prejuízo daquilo que não foi reparado e visto, aí é tarde demais. Para a igreja é a mesma coisa. A igreja, ela está sem visão. Por exemplo, a Assembleia, eles não querem perceber, mas já está morta. A Deus é Amor é uma igreja que tem 30 anos para cá, que ela vem decaindo. Ninguém faz nada. E Deus dando corda, e Deus deixando eles andar no curso da sua própria mente, do seu próprio coração. Hoje ela está morta. A igreja Deus é Amor, talvez ela não morreu 100%, mas ela está nos últimos suspiros de uma igreja. E ela vai morrer porque ninguém está fazendo nada, e foi assim que morreu a Assembleia de Deus. Porque o homem, o líder, não quer fazer nada. Eles querem acelerar o processo de morte e de liberalismo. Então vocês não fiquem tristes comigo. Saiam do meio das igrejas mortas, seja a placa que for. Se você tinha um carinho, um amor, não interessa. As pessoas da IPDA vão defender o Caric pela IPDA, os da AD vão defender o Caric pela AD, e sucessivamente cada ministério. Mas a gente não está aqui para falar mal. Um dia foram instituições maravilhosas, atuaram, desenvolveram seu papel, mas deixaram de exercer o seu papel. Então nós não podemos ficar presos simplesmente a uma placa, uma nomenclatura, ou a um líder que partiu, ou alguma coisa que acontecia dentro do ministério. Não vivemos de lembrança nem de saudosismo. Não devemos ser crentes saudosistas, devemos ser crentes verdadeiros e devemos olhar o presente momento para que nós não venhamos nos corromper como aqueles israelitas no deserto. Vocês estão entendendo? Aqueles israelitas esqueceram do que Deus fazia, esqueceram dos milagres, vocês entendem? E perderam a sua salvação no deserto. Isso é a Bíblia que está dizendo. Então a frieza espiritual tomou conta dessas igrejas. E isso prova que são igrejas mortas. Outra coisa, por que as igrejas se tornaram frias? Por que uma igreja se torna fria? Alguém vai dizer, é por isso. Não, é um monte de coisa. Não é por um detalhe ou dois. São igrejas que não oram. Eles ficam discutindo quem é que tem que orar um dia, uma hora. Não interessa o tempo. Os cristãos têm que orar. Cada um ora dentro das suas limitações, mas a igreja tem que orar. Eu não posso me orgulhar porque eu orei 2 horas. Isso eu vi muita gente dentro de igreja fazendo isso. Isso tem que ensinar para uma igreja que isso não pode existir. Quem é fraco, ajoelha, ora 10 minutos, levanta. Quem gosta, quem tem condição de orar meia hora, ora meia hora. Quem quer orar 2 horas, ninguém pode ser impedido de orar na sua casa, no seu lugar, ou quando a igreja está em oração, o tempo que eles aguentam. Cada um tem um tempo, mas a igreja tem que orar. Então, por causa da falta da oração, a igreja esfriou. E por causa da falta da consagração do jejum, que é para queimar carne, porque jejum não expulsa demônio, e jejum, ainda que ele fortaleça para a área tal, mas o jejum não expulsa demônio, e o jejum não repreende devorador, quando o jejum é para queimar carne e fortalecer o espírito, para a pessoa ficar mais forte, para que a sua carne venha a ser queimada. Essa é a função primordial e principal do jejum. Então não jejuam mais, não separam mais um dia para consagração no jejum. São gananciosos no âmbito da comida, não conseguem separar um tempo para Deus. Outra coisa, não leem mais a Bíblia. Tiram a leitura da palavra de seta. A Bíblia pode ser lida no celular, a Bíblia pode ser lida com a Bíblia de papel, não importa. Tem gente questionando qual é a forma. A Bíblia tem que ser lida.
Você entende? A Bíblia pode ser escutada em áudio também, nos momentos que uma pessoa tem que estar sempre se envolvendo com a Bíblia, seja a Bíblia verdadeira, revista, fiel e corrigida, o texto que é que eu recomendo, tem que ser ouvida, tem que ser lida, tem que ser analisada. Então falta leitura da palavra de Deus, falta ensino doutrinário da palavra de Deus nas igrejas e falta pregação cristocêntrica. Eles pregam a revista Veja, a Folha de São Paulo, ou Folha Política, eles pregam a revista Isto É, qualquer revista de cunho, não estou aqui para dar propaganda para nada dessas coisas, mas eles pregam qualquer coisa, os livros que leram, que é importante ler livro, claro, mas menos Bíblia. Bíblia não tem, as pregações não são cristocêntricas, e quando você não prega Cristo, não acontece nada, porque a Bíblia diz que quando Filipe desceu a Samaria, as pessoas ficavam fitas. O que é fitas? É olho no olho, lacrado, perdendo a atenção de todas as coisas que estavam ao redor deles, firmando a sua visão em Filipe, porque Filipe lhes pregava a Cristo. Então, se eu quero ver alguém dar crédito à minha mensagem, eu tenho que pregar a Cristo, fazer como Filipe, como os apóstolos, dar um discurso bíblico como o discurso de Estevão, que é um dos maiores discursos da história da Bíblia Sagrada, que fez com que seus algozes, seus adversários rangessem os dentes de ódio, de raiva e os matasse apedrejado. Isto é palavra de Deus. Bíblia, como pregou Paulo, e Eutico caiu da janela porque estava preso ao sermão de Paulo, porque o horário se estendeu. Não é porque tem que bagunçar na igreja, mas naquela noite, diz a Bíblia, Paulo se encheu do Espírito e o sermão se estendeu madrugada fora. E Eutico dormiu na janela e caiu morto, e Paulo ressuscita Eutico através da oração. Então era uma igreja que tinha poder na pregação da palavra para os milagres acontecer através da pregação da palavra. Não eram coisas forjadas sem a pregação, mas eram milagres verdadeiros seguidos da pregação, que é uma diferença. Então era uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja poderosa, meus irmãos, uma igreja cheia de Deus. Então uma igreja, para ser uma igreja fervorosa, precisa ter oração, jejum, leitura da palavra, ensino doutrinário e pregação cristocêntrica. Outra coisa, por que a igreja morreu? Por que a igreja está morta? Não, irmão Levi, não fala isso. Não, a igreja morreu. A igreja hoje é só aparência. Você olha no lado feminino, é só aparência de vestuários, de adereços, como é que diz assim, de ajudas no âmbito da beleza, que eu não estou falando da limpeza e da higiene pessoal, estou falando de adereço, de coisas. É uma coisa assim extraordinária. Você não sente Deus quando olha para aquilo, você sente uma capa por cima das pessoas, uma cobertura estranha que não é do Espírito Santo, e é dessas vaidades que tirou a essência da verdadeira igreja, tirou a simplicidade da verdadeira igreja. As pessoas não lutam para se libertar mais, eles vivem uma vida de acordo com o mundo, eles não precisam, eles não têm mais a necessidade de observar a palavra para se libertar, porque para eles e por eles acham que tudo está certo, que a igreja pode ser igual ao mundo. Então por que uma igreja morre? Uma igreja morre porque ela deixa o pecado entrar. O que mata a igreja, em primeiro lugar, é a frieza, e a frieza é gerada pelo pecado. O pecado é algo terrível, e o Jair Pires já cantava dizendo que o pecado não dói, então você não sente quando está pecando. Se você é insensível ao Espírito de Deus, insensível à palavra, insensível às coisas de Deus, arabagachai, você não sente, meus irmãos, você não consegue entender. Você não consegue ter a sensibilidade de sentir que algo está errado, você não tem mais aquela máquina espiritual através da palavra para te gerar temor no seu coração, para você ver que você está errado, que você está em pecado. Então você não sente. O pecado não dói, porque se ele doesse, muitos não pecariam, é verdade, porque você ia sentir o cutuco da dor no momento que você iria pecar, então você não ia pecar. Mas como você não sente nada, e muitos se sentem bem pecando, e gostam de cultivar a carne, como eu falo aqui no canal, e deixá-la bem aperfeiçoada, então vocês vão pecando. E o pecado, não é que eu não peque, o ser humano está no corpo do pecado, mas o ser humano tem que lutar contra o pecado e combater o pecado na carne, para que a igreja seja uma igreja espiritual. Estou sentindo o poder de Deus aqui nessa palavra, vai alcançar alguém, hein? Pode ter certeza. Então assim, meus irmãos, o pecado, se ele doesse, as pessoas não pecariam. Então o pecado é, sim, aquilo que depois da frieza
vai terminar com a igreja, porque uma igreja fria não tem poder para combater o pecado. Vocês estão entendendo? Uma igreja fria, ela se deixa levar pelo pecado. E o pecado aqui é muito fácil. Quando eu falo de pecado, o pecado tem muitas formas e áreas de atuação de entrar numa igreja e na vida da sociedade do ser humano. Então o pecado, ele gera uma falta de temor. E quando você não tem temor, tudo pode. E tudo é possível. E aí entra os versículos de difícil interpretação das cartas paulinas da Bíblia, que aí você vai aceitar aquelas pregações, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, se isso não me acusa em mente, eu posso fazer, porque eu penso desse jeito, outro pensa do outro. Aí entra aquelas questões que para nada serve a não ser para corromper os ouvintes, como disse Paulo. Então o pecado gera a falta de temor, e a falta de temor vai gerar no seu corpo físico pecado, e na sua mente corrupção e contaminação. E aí você vai ter amizade com o mundo. Você vai começar a se tornar amigo do mundo. O que não podia fazer antes, começa a poder fazer. Aí você pode introduzir o álcool dentro da igreja, você pode introduzir o futebol dentro da igreja, o divórcio dentro da igreja, o CTG aqui no Rio Grande do Sul dentro da igreja. Aí você pode introduzir lá no Nordeste as festas lá na igreja, as festas juninas, as festas mundanas, as festas pagãs. Você pode começar a introduzir tudo dentro da igreja, porque nada é pecado. Você se torna um crente liberal, um crente mundano e se acha um crente inteligente. E aí começa a se revoltar contra os cristãos que você era no passado e aqueles que ainda defendem o que você defendia no passado. E você se julga um cristão moderno, inteligente, que está sim seguindo o que Deus quer. Porque para você ganhar as almas, você tem que ser mundano e liberal, porque você tem que se aproximar das pessoas, e aí você perde o rumo e a rota que você estava seguindo. Você fica sem bússola. Você fica à deriva no mar, você fica como alguém sem rumo, como um avião sem o seu projeto de voo. Você não sabe mais para onde está indo. E quanto mais você anda, mais distante você fica de saber para onde você está indo. Você entende? Então, a amizade com o mundo, ela gera inimizade com Deus. E quando uma pessoa começa a fazer amizade com o mundo, é porque ele já perdeu o temor há muito tempo. E se ele perdeu o temor, ele já está pecando, porque nada para ele é pecado. E aí entra o que é vaidade, as discussões, vaidade. E aí começa a gerar contendas em torno de palavras. Gravei um vídeo. Aí você começa, não, mas para mim isso não é vaidade, mas para mim não interessa o achismo. O que interessa é o que a Bíblia diz. Então, amizade com o mundo torna-se inimizade contra Deus. Aí você acha que você pode fazer parte de uma igreja de nudismo, como como nos Estados Unidos. Aí nada mais, não tem mais temor para nada. E aí você começa a achar aquilo que você pensa começa a ter valor. Aí você começa a ir na praia de sunga, as mulheres de maiô, de biquíni, você fica desnudo na frente das pessoas. Antes você não tirava a camisa perto dos teus filhos em casa, agora você fica desnudo na frente deles e do mundo da sociedade numa praia. Quer dizer, aí você posta no Facebook, as mulheres postam lá de biquíni. Então eu estou dizendo que essa igreja é morta porque ela é morta, ela está morta faz tempo. E ela tem fama de que vive, mas não está vivendo, ela está morta. E aí os pastores concordam com isso. Aí a piscina nos fundos da casa, não tem nada contra ter uma piscina, cada um tem o que quiser. Se tem uma piscina lá para não escandalizar, amém. Agora aí a piscina no fundo da casa, é gente desnuda, é gente de biquíni, é de maiô. Aí vem o divórcio em alto escalão, são mulheres cantoras com 2, 3, 4, 5 maridos, pastores com 2, 3, 4, 5 mulheres. Aí vem as lideranças pastores com amante fora, escondida, traindo esposa, e aí é uma igreja morta. E aí vem as campanhas, as correntes, aí entra o dinheiro, a exploração, aí entra o toma cá, dá lá, o trocadilho, aí vende os dons, aí vende a palavra, aí vende o espírito, aí vende a agenda, aí vende o culto, aí cobra 100 mil para pregar, 50 mil, 10 mil, 5 mil, aí vira nisso aí, porque não tem mais temor. O pecado tomou conta tão terrivelmente, ferrenhamente falando, que as pessoas não sabem mais nada. E aí eles são capazes de perguntar, o que é pecado? Porque não tem mais cheiro, não tem olfato, não tem visão e não tem audição. E um crente sem olfato, que para sentir o cheiro do pecado, sem visão, ele é um cego, e a Bíblia diz que um cego e outro cego, ambos cairão no buraco. E a coisa mais triste que tem não é cego, ser cego da visão física, ou quando chega a 50, que nem estou aqui, já estou um pouco debilitado de visão, porque a gente pega um óculos, melhora um pouco a visão. E o pior é você ser cego espiritual, porque a cegueira espiritual não tem cura. Vocês entendem? A cegueira espiritual é uma sequência daquilo que vai te levar à morte. E aí não tem audição, não ouve,
não tem ouvidos espirituais para ouvir o que Deus está falando, não tem mais sentimento, alma, coração, mente, o sentimento de Deus para entender o que Deus quer falar no seu sentimento, que quando a Bíblia fala em Romanos que ele fala em gemidos inexprimíveis, é quando ele fala no teu ser, você não sente mais nada, você não tem mais perspectiva, você não consegue mais sentir, não tem mais percepção de pecado, de nada, você está entendendo? E tudo para você está certo. Então isso é amizade com o mundo. Aí você entende uma coisa, é que as coisas começam a acontecer assim, aí você tem repulsa aos cultos. Eu não estou dizendo que alguém, quem sabe aqui do projeto da igreja e da nossa pregação sabe que eu sou contra a mulher morar dentro da igreja e não fazer as coisas em casa, que eu sou contra homens morar dentro da igreja e não saber dos seus compromissos. A igreja está lá, tem cultos, a igreja que é atuante tem 4 cultos por semana, mais que 4 cultos não precisa, porque daí é morar na igreja. E a pessoa que gosta de ir nos cultos, indo em 4 cultos já é culto bastante. E aí nem da pessoa, nem se não tem como ir, está trabalhando, nem precisa ir em 4 cultos para ser um cristão autêntico, porque eles pregam muita frequência para arrancar muito dinheiro. Então vamos tirar isso do nosso projeto. Mas assim, 4 cultos semanal, a pessoa que gosta, que está que tem prazer em estar na igreja, que a igreja é uma igreja atuante, que as pessoas se respeitam, o pastor é um homem de Deus, ele tem prazer em estar na igreja. Então, os cristãos, quando começam a pecar, eles têm repulsa pelos cultos, porque é nos cultos que a palavra fala com eles. Então, eles não querem ir mais a culto. Então, uma igreja que está morta é uma igreja que não tem prazer em ir nos cultos, e quando vai nos cultos, os cultos são mortos. Você entendeu? Já vou falar nisso depois. Não é só não ter prazer de ir nos cultos, mas quando os cultos são mortos, que você vai lá no culto, tem 2 minutos de palavra e 1h50 de encheção de linguiça. Aí eles dizem no final, vamos ler uma coisinha qualquer aqui, que alguns diziam aqui no minuto, vamos ler uma coisinha qualquer aqui só para concluir, para não dizer que ficou sem nada na palavra. Então, quer dizer, é uma igreja que não tem pregadores, não tem ensinadores, não tem palavra. Por isso que o mundo entra e eles têm prazer no mundo. Porque se a palavra vir, eles levantam e saem. Porque a maioria dos assembleanos não gostam de ouvir palavra verdadeira. Eles ouvem discursos vazios, cheios de ética, de palavras polidas, de pastores engessados. Mas a palavra verdadeira eles levantam e saem. Eles não suportam 40, 50 minutos, 1 hora de Bíblia. Mas eles suportam peças teatrais intermináveis, coreografias intermináveis ou qualquer outro tipo de artifício, menos a palavra. E não adianta dizer porque eu vivi e sei. Aqui não é alguém tolo, ou um besta, um idiota que está falando daquilo que não sabe. Aqui a gente sabe porque viveu e viveu na intensidade e sentiu na pele o que está falando. Então, meus irmãos, repulsa aos cultos. Isto faz parte do pecado já dominando a igreja. A pessoa não quer os cultos. A pessoa não é só mais os cultos. Aí volta lá em cima aquilo que eu falei. Ele não quer os cultos, ele não quer orar, ele não quer jejuar, ele não quer ler Bíblia, ele não quer ensino doutrinário e ele também não quer pregação cristocêntrica, que nem eu acabei de falar. Ele, tudo, qualquer coisa, menos pregação cristocêntrica. E aí o que acontece? Quando o pecado domina a igreja, falta a doutrina. A doutrina já saiu a tempo. Porque na minha fala toda, o sentido número 1 primordial de uma igreja morrer é falta de doutrina. Você entendendo? Porque a doutrina tange o sentido da igreja verdadeira. A doutrina é o segredo de uma igreja verdadeira. A doutrina, ela ensina, ela redargue, ela orienta os crentes, ela coloca os crentes dentro da casinha como tem que ser. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então a falta de doutrina toma conta por causa do pecado. Vocês estão entendendo? Então isso aí acontece, meus irmãos. Então o segredo de uma igreja viva, de uma igreja poderosa, de uma igreja atuante, de uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia dos dons espirituais, é doutrina. Tem que ter a sã doutrina. E não é a doutrina extremista do homem, A ou B, ou a doutrina liberal do A ou C. É a doutrina bíblica. Não é minha doutrina, é a doutrina da palavra. É como Jesus disse, a minha doutrina. Não é a doutrina de homens ou doutrina de demônios, é a doutrina da Bíblia, da palavra de Deus, a doutrina de Deus. Então a igreja sem doutrina já está dominada pelo pecado. Por que está dominada pelo pecado? Por que entrou a frieza e o pecado? Porque a sã doutrina foi retirada. A igreja apostólica do colégio dos 12 de Cristo, ela tinha base na doutrina dos apóstolos. E o que chamava as pessoas todos os dias que eles tinham prazer de ir ao templo, me prove o contrário se alguém tiver Bíblia, era por causa da doutrina dos apóstolos. Porque eles perseveravam na doutrina e na palavra. Então isso chamava e as pessoas iam para os cultos com prazer e com vontade de ir para os cultos. Outra coisa, quando a igreja morre, é porque saiu a simplicidade da igreja. A simplicidade vai embora. Marco Feliciano, uma vez interrogado por
por um repórter, alguém perguntou para ele, mas nas assembleianas não cortavam o cabelo antigamente, questionando, porque na mídia, cortar cabelo, as mulheres que não cortam cabelo é fiasquenta, é relaxada. Então ele, com vergonha de trazer aquela verdadeira identidade que ele tinha no passado, que o próprio finado Luiz Antônio aqui trazia, o Feliciano, há muitos anos atrás, e o próprio Luiz Antônio, ele pregava e pregou para minha esposa que as mulheres tinham que manter seus cabelos compridos, e ele defendia essa doutrina aqui em Votia 25 anos atrás. O Marco Feliciano também defendia isso no começo, o Cisini e tantos outros. Mas o que aconteceu? Interrogado, ele cresceu, ele ficou político, ele foi para os podcasts na época, hoje existe, na época era entrevista, ele foi para o meio político. Então, nos programas seculares, quando perguntaram para ele entrevistas aí dos talk shows aí, Danilo Gentili e tantos outros, quando perguntaram, isso era no tempo da simplicidade, quer dizer, ele falou mal das pessoas que guardam a doutrina, se chamou de burro, de bobo, de simplório, de ignorante. Isso era no tempo da simplicidade, nós não tínhamos a profundeza de entendimento. Quer dizer, então, entendimento tem quem estuda e fica liberal e mundano. Quem se mantém na palavra, esses não têm conhecimento da palavra e são simplórios, ignorantes e burros. Isso ele deixou bem claro, e não foi em uma só entrevista. Então, meus irmãos, a Lauriette é a mesma coisa. Quando a Lauriette era uma mulher que vivia na palavra de Deus, ela era outra pessoa, por dentro e por fora. Você percebia a glória de Deus nela quando vinha cantar aqui, isso só no olhar. Estou falando de 25, 30 anos atrás, no começo da carreira, quando vinha aqui, e a gente também era jovenzinho, bem novo. Você entende? A gente percebia a glória. Quer dizer, então é o tempo da simplicidade? Não. É que quando a simplicidade, então, a Lauriette era fiel, estou usando a Lauriette, Feliciano, mas são todos os cristãos, começam bem, e aí começam a crescer, entra numa gravadora ou entra no meio dos mundanos e perde o seu perfil doutrinário. É uma mocinha, é um rapazinho, começa na doutrina, vai crescendo, grava um disco, 2, entra no cenário da pregação, começa a viajar, ganha ofertas grandes, começa a ser apoiado por igrejas mundanas e já vai a essência embora. Por quê? Porque isso aqui, eu entendo assim, ó, eles dizem, no tempo da simplicidade, eu não entendi, não. Eu entendo, vou explicar para vocês como é biblicamente falando. É que quando a simplicidade vai embora de uma igreja, do evangelho, as coisas perdem sentido, porque o evangelho é simples, de fácil interpretação. Ser um cristão, entender a doutrina, a palavra é simples. Então não é que a simplicidade, que era no tempo da simplicidade, é que essas igrejas deixaram a simplicidade embora. E Deus é das coisas simples, Deus é das coisas humildes, Deus é das coisas corretas. O próprio Jesus era simples em suas palavras, simples no seu discurso, simples na sua forma de viver e simples na sua forma de se deixar entender pelas pessoas. Então eles fazem narrativas que são mundanas, porque todos eles, mas quando eles estavam no tempo da simplicidade, eles andavam na doutrina, eles tinham um só marido, eles tinham uma só esposa. Quando eles estavam no tempo da simplicidade, eles tinham poder, tinham força, tinham graça para pregar. Eles não viviam montados nas mansões, nos carrões, nos milhões, mas eles tinham caráter e força para vencer no dia a dia e viver a sã doutrina. E hoje, qual é a forma de atuação, qual é a vida que eles têm? Tem fama de que estão vivos, mas estão mortos. É o que eu estou falando, é uma igreja morta. Não tem como vocês discordar, porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, a falta de doutrina, porque a doutrina é o segredo. Então, perde a doutrina, a simplicidade vai embora. As pessoas começam a se inchar, se inflar, se achar donos da verdade, discutir em torno de questões doutrinárias, se submeter a seus pastores, desobedecer às lideranças, e começa a entrar esse espírito de desordem, desobediência e de falta de respeito com a igreja, com os pastores e com a palavra. E os próprios pastores, nós somos membros, começam a se tornar também desrespeitosos à vontade de Deus, não tendo em mente de querer seguir a liderança eficaz de um grande ministro de Deus e pregar a palavra. Então a simplicidade vai embora, é um problema sério. Se na tua igreja a simplicidade foi embora, não tem mais como um irmão entrar de chinelos de dedo, não tem mais como uma pessoa entrar, que às vezes vem do mundo pobre, vem maltrapilho, às vezes vem cheirando a bebida, os bagaços. Se essa igreja é uma igreja que olha com olhos impressionados quando acontece uma cena como essa, é uma igreja que não está mais no Espírito de Deus, é uma igreja que não tem mais a força do Espírito, não tem mais, não está viva, é uma igreja morta. Então, meus irmãos, aí vem a ganância. Vai a simplicidade embora, vem a ganância, e dentro da ganância vem o quê? Desejo por poder. Aí vem o desejo por poder, o tomar as cadeiras à força, o comprar as igrejas maiores, as trocas em gabinetes fechados,
o comércio, a compra de cadeira em reuniões, em coletas na salva, em reuniões fechadas, você dá tanto, pega a cidade tanto, você ajuda tanto, as trocas, os favores, o trocadilho. Aí entra o trocadilho nos dons, a gente vende os dons para ganhar oferta, a gente profetiza para quem quer para ganhar oferta, a gente mente em nome dos dons, a gente profetiza mentira, a gente revela mentiras em nome dos dons para enriquecimento próprio. É isso que aconteceu. Por isso que eu digo que está morta, porque uma igreja viva não brinca com as coisas de Deus. Uma igreja viva, ela jamais, uma igreja que tem temor, vai brincar com as coisas sagradas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, vem a ganância, o poder, as cadeiras, vem a fama, porque a fama é diferente do reconhecimento. A palavra famos é diferente de reconhecimento. Uma pessoa famosa, no original, por exemplo, no inglês, famous, quer dizer famosa. Uma pessoa famosa é uma pessoa que está preocupada com o seu nome, com o seu cartaz, não está preocupado com o evangelho, com a palavra. Agora, uma pessoa reconhecida, ela é uma pessoa que adquiriu seu reconhecimento debaixo de trabalho. É diferente de quem quer ser famoso. Não, o verdadeiro servo de Deus, ele quer ser reconhecido pelo que faz, ele não quer ser famoso, ovacionado e aplaudido pelo mundo inteiro. Vocês estão entendendo? Então, daí vem também os altos cargos. Perdão. A disputa por cargo, o cargo que vai articular ele da frente daquela igreja grande para um cargo político. Aí vem as negociações, aí vem o envolvimento da igreja com a política, os partidos, os partidos políticos, as alianças, as chapas, a igreja politizada, a política entrando da igreja, a igreja entrando da política, aí entra a mentira, o engano, aí entra a desordem, entra tudo que vocês imaginar, aí entra o envolvimento nas ruas, a briga, o quebra-pau, o debate, aí entra tudo, porque nós podemos debater dentro da palavra sim, não estamos proibidos, mas eu digo os debates intermináveis que para nada servem, a não ser para corromper os ouvintes. Vocês entendem, meus irmãos? Aí entra os cargos, aí vem a projeção na sociedade, através da igreja, usa a igreja como trampolim para saltar para uma projeção na sociedade, para a fama, para um cargo político ou para qualquer outra atuação. Mas o fundo, o pano de fundo era esse, não era as almas, não era ser um ministro, não era defender a sã doutrina. Meus irmãos, quando um pastor é chamado, a primeira coisa que Deus espera nele é que ele defenda a igreja, que ele defenda a sã doutrina, que ele defenda valores, princípios, reputação, caráter. Reputação é aquilo que nós somos e caráter é o conjunto de fatores que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada. Então o cristão tem que ter uma boa reputação, que era o sentido da ordenação e da separação dos diáconos da igreja primitiva, e o cristão tem que ter caráter. Caráter é aquilo que é o conjunto de coisas que eu adquiro conforme vou vivendo. Então eu tenho que viver e crescendo no meu caráter e conquistar o caráter de homem de Deus, de mulher de Deus. Vocês entendem? E não adianta buscar projeções simplesmente e deixar de ser um homem de caráter. Envolvimento com a política que vai saturar e tirar tudo que aquele pregador pode ter de bom na sua vida e vai misturar a igreja com o mundo. Porque hoje em dia nós vivemos uma mistura das coisas de Deus com as coisas do mundo. E desde o princípio, Jesus, o Senhor Deus, na eternidade da antiga dispensação, sempre foi contra a mistura. A mistura não é bom. Vocês estão entendendo? As coisas de Deus têm que ser genuína, pura, limpa, como um mel de abelha. Limpo, genuíno. Não pode ter mistura alguma. Vocês estão entendendo? Então, meus amados e queridos irmãos, a falta de disciplina também na igreja é um dos fatores. Não é só a retirada da sã doutrina, mas a falta de disciplina. Disciplina, quando eu falo, não é excluir alguém, jogar na rua da amargura, não é ficar punindo alguém para humilhação, não é ficar disciplinando alguém para humilhação, é disciplina diária nos cultos, doutrina, e olhando o que as pessoas estão fazendo, no sentido bom, de olhar, de orientar, de ajudar. A igreja tem que ser disciplinada pela palavra, a igreja tem que ser disciplinada pelos líderes, a igreja tem que ter disciplina. Quando não tem disciplina, é uma igreja bagunçada. Aonde não há disciplina, num colégio, um colégio bagunçado, uma faculdade bagunçada, uma empresa bagunçada, um quartel sem disciplina não funciona, nada sem disciplina funciona, meus irmãos. Então tem que ter disciplina. Outra coisa, a desvalorização da moral e da ética, isso é um problema sério.
não há mais ética nas igrejas, não há mais ética na sociedade, mas eu vou falar mais da igreja de Cristo, não há ética, ninguém respeita ninguém, é uma falta de ética terrível. As pessoas dentro da igreja não sabem se portar com ordem e decência, eles ganham oportunidade para fazer uma coisa e fazem outra, eles não respeitam liderança, não respeitam pastor. Ah, mas é o tempo do fim, é o tempo do fim, vai descer de cabeça para baixo para a eternidade sem Deus no tempo do fim. Não adianta se colocar em cima de uma articulação, de uma bengala, que é o tempo do fim, de uma desculpa. Não adianta, meus irmãos, não importa se é tempo do início, do meio, do fim, cristão é cristão, aprove a Deus nós viver no tempo do fim, nessa última geração perdida e perversa, e dentro dela temos que glorificar o nome de Deus. Então é tempo do fim? Amém. Vamos viver a palavra no tempo do fim, vamos dar testemunho no tempo do fim, porque é isso que Deus espera de nós. Então, meus queridos e amados irmãos, a desvalorização da moral e a ética. Vivemos uma sociedade mundana, perversa, corrompida, imunda, espúria, suja, lamentavelmente uma coisa terrível, não tem explicação, uma inversão de valores extraordinária, onde reina o homossexualismo, o lesbianismo, a inversão de valores, pincham as pessoas, cerceiam as pessoas, tiram a liberdade das pessoas, humilham as pessoas, perseguem as pessoas. Quem presta não tem valor, aquele que defende a família, a liberdade, a moral, a ética, o respeito, aquele que quer ver o bem das pessoas, aquele que tem amor no seu coração, aquele que se importa com o seu próximo, com o ser humano, não tem mais valor. E valor tem aquele que é odioso, cheio de que destila ódio, vingança, terror, aqueles que têm pensamento imundo, imoralidade, aquelas pessoas que têm na sua mente o desejo mais imundo e sujo de atuar contra o seu semelhante, seja ele pequeno, inocente ou de média idade ou ancião. Quer dizer, aonde a moral, o desrespeito, o banditismo, a marginalização toma conta deste mundo. Por isso que a igreja tem que fazer a diferença e continuar de cabeça erguida no presente século para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então são igrejas mortas, porque só pensam em dinheiro, só pensam em ganância, em ter e possuir. São igrejas que não pensam em vidas, em almas, não pensam nas coisas de Deus, não pensam em salvação, ensinamento. São igrejas que tudo que vai fazer, os olhos estão com o sifão ali tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro, qualquer tipo de coisa, qualquer envolvimento, qualquer obra assistencial, qualquer coisa que eles vão fazer, eles estão vendo dinheiro. Eles não conseguem ver nada em outro sentido de bênção, a não ser dinheiro na vida e naquilo que vão fazer. Então, meus irmãos, falta muito respeito. E por final, quero dizer para vocês que tem algumas dessas igrejas que estão nos seus últimos suspiros, antecedendo a sua morte. São igrejas que estão morrendo espiritualmente, estão sendo massacradas espiritualmente, estão nos últimos suspiros. E aí começa a entrar nos últimos suspiros a contenda, o debate, a briga, a discórdia, as contendas intermináveis, que para nada servem, que geram mais corrupção nos ouvintes, contenda e contenda. Ninguém toma uma decisão. Então sai do meio disso, isso é morte espiritual. Isso tem cheiro de morte, isso estão morrendo e você vai morrer junto. Por mais que você esperneie, por mais que você contenda, por mais que você discute, por mais que você tente fazer valer o seu pensamento, você vai se contaminando e você vai morrendo junto, e você vai se debilitando junto, e você vai enfraquecendo junto, e você vai perdendo a essência daquilo que você tem junto com eles. Então, contendas e mais contendas intermináveis, porque está morrendo e uns acham que não está morta e os outros acham que tem como ressuscitar e os outros acham que tem que, e fica aquela contenda e aquela briga. Isso já aconteceu, meus irmãos, na Assembleia de Deus, isso aí está acontecendo na Deus e Amor, isso vai acontecer em toda e qualquer igreja que não tem o Espírito de Deus mais, onde ela está morta, onde não tem o espírito de vida, o fôlego de vida, espiritualmente falando, força, graça, fervor e convivência com Deus. E aí, meus irmãos, para nós irmos para o fim, é assim, numa busca desesperadora pela fé e pela vida na sã doutrina do que vivia no início da conversão e do ministério, essas igrejas lutam desesperadamente para voltar. E eu tento melhorar daqui, e tento fazer algo de cá, e tento dar um discurso dali, e tento dizer que ainda vive a doutrina, e tento esfarrapar daqui, remendar de lá, mas meu falecido pai, dizia que remendo preto em pano branco não dá certo. Você não adianta querer remendar,
Não vai ter como voltar ao início, não vai ter como salvar, é morte espiritual na certa. Por quê? Porque eu já vou explicar. Porque brincaram com Deus, porque zombaram de Deus. De Deus ninguém se... Não erreis, Gálatas. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Faz tempo que Deus vem falando com eles. E eles não cuidam da doutrina. Então isso não é de hoje, isso está indo, agora está no decurso da caminhada, vocês entendem? Então eles tentam enlouquecidamente tentar voltar. O que fizemos de errado? Porque foi um conjunto de coisas. O pastor tem que zelar pela doutrina, o pastor tem que estar na linha de frente, o pastor tem que dizer isso não, isso não. Então a diretoria foi deixando as coisas entrar e hoje não tem mais o que fazer, porque alastrou. Se fôssemos comparar a enfermidade, é um câncer, é um cancro, é o câncer que está, é uma gangrena, engangrenou, o corpo vai espalhando, aquela mancha vai tomando conta, vocês entendem? De certa forma que você vai costurando de um lado, vai explodindo para o outro. Então não tem mais o que fazer. Eu sinto muito em ter que dizer, não pense que eu estou dizendo com prazer, que eu estou feliz em dizer que é EAD, que a Deus é amor e que tantas outras estão indo por esse caminho. Meus irmãos, não tenho prazer em nada disso, eu não sou hipócrita, eu não sou contra a igreja de Cristo. O que eu estou falando para vocês é que isso está acontecendo e não tem mais como voltar atrás. E aí vem a culpa entre si no ministério, os irmãos se culpando, todo mundo se acha culpado disso, responsável por isso, e não chega o denominador comum e entra as guerras, contendas, brigas e tudo, e ninguém volta à raiz daquilo que era. Então vem e aí uns, porém, alguns acham assim, ó, porém nunca acham o caminho de volta. Contendas, discussões, projetos para voltar, mas nunca mais acham, porque não tem mais bússola, não tem mais rota, perderam a rota, perderam as coordenadas que os levavam até o final, até o porto, até ancorar, até o aeroporto, espiritualmente falando, não tem mais o que fazer. E aí não tem mais como achar o caminho de volta. Então vocês tenham muito cuidado com aquilo que eu estou falando. Uma igreja jamais pode se perder no seu sentido doutrinário ou espiritual, porque de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Se semear, vai ter que colher. Então caminham para um abismo onde digamos assim, a igreja caminha para um abismo onde o liberalismo impera e reina. Não tem mais, eles não vão mais conseguir voltar. Eles vão andar em linha de frente e vão entrar cada vez num abismo maior, onde o liberalismo vai imperar e reinar. E eles vão ter que aceitar, e ali pode que haja uma grande condenação em massa, biblicamente falando, porque quem fala não sou eu, mas a Bíblia Sagrada. E aí entenda uma coisa, nunca mais ressuscita uma igreja que está morta. Pode você fazer flexões, pode você dar choque no peito, você pode fazer o que vocês quiserem. Nunca mais, alguém, não, mas a igreja, não, nunca mais ressuscita uma igreja que morreu. Você pode ter certeza disso. Olha o caso da Assembleia de Deus, que até 1979 se arrastou, e de lá para cá a tendência é cada vez mais frieza e mais morte, mais envolvimento com o mundo. Entende? E aí quando chega no ápice do mundo ali, do liberalismo, acha que estão vivos. Agora conseguimos acertar isso que a igreja precisava. Não, não é isso que a igreja precisava. A igreja precisa ficar nas bases, na doutrina apostólica, no fervor da palavra, vivendo e tendo uma vida ativa na presença de Deus. Nunca mais ressuscita uma igreja que morre. Se você está vivendo numa igreja que morreu, ou numa igreja que está para morrer, está nos últimos suspiros, você é o sabedor, porque lá você sente se ela está viva ou morta. Você é o maior sabedor de que sua igreja está nos últimos suspiros, ou se ela já morreu, ou se ela vai morrer futuramente. Vocês são sabedores. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fica em Cristo. Somente em Cristo nós não seremos enganados ou confundidos.